Queridos irmãos, quero saudar a todos com a paz do Senhor Jesus nessa manhã. Agradecer de coração ao reverendo Leonardo pelo convite para estar aqui nesse domingo, para juntamente com vocês celebrar, dar graças a Deus pelos 98 anos dessa igreja. Foi aqui que eu preguei um dos meus primeiros sermões depois de convertido. Eu não era nem seminarista ainda. Aqui na igreja havia um estudo, um culto dos jovens nos sábados com o conjunto Novo Viver, e foi num desses eventos que eu, pela primeira vez na igreja presbiteriana, pude pregar. Então é sempre bom voltar à igreja e me lembrar daqueles tempos. Isso aí foi na década de 80, a maioria de vocês não tinha nem nascido ainda, né? Então é bom voltar aqui e ter lembranças gostosas. Queridos, eu queria falar a respeito da Igreja de Cristo, considerando a nossa data, e eu quero usar como base o texto que nós temos em Mateus, capítulo 16, a partir do verso 13. Por favor, acompanhe a leitura. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias e outros Jeremias ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que tu revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra, ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu os discípulos de que a ninguém dissessem ser ele o Cristo. Vamos orar mais uma vez, pedindo a iluminação do Espírito Santo para compreendermos a palavra de Deus. Pai, estamos diante do registro sagrado, inspirado pelo Teu Espírito, onde Tu narras a história da redenção, o plano que o Senhor estabeleceu antes da fundação do mundo, de ter um povo Teu, exclusivo, lavado e santificado no sangue de Jesus. E nós pedimos, ó Deus, que ao meditar sobre essa passagem, sobre as palavras do Teu Filho Jesus, que Teu Espírito Santo ilumine o nosso entendimento, abra os olhos do nosso coração, para percebermos o sentido do que está escrito e também a sua aplicação aos nossos corações. Senhor, Te damos graças por essa igreja, pela sua existência, e nós oramos e rogamos que Teu Espírito Santo a fortaleça, renove e fortifique, para que ela seja uma bênção, não somente nessa região, mas em toda a cidade e aonde o Senhor a enviar. Em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, Jesus proferiu estas palavras num momento em que a sua popularidade estava no auge. Ele tinha ministrado já durante pelo menos 1 ano e meio, 2 anos na região da Galileia, rumava a Jerusalém e era acompanhado por multidões atraídas pelos milagres que ele fazia, pelos sinais e prodígios, também pelo próprio ensino dele. E aqui ele está passando por uma região era a região ao redor de uma cidade chamada Cesareia de Filipe, que era uma região marcada pela idolatria. Essa cidade tinha sido sede de adoração ao deus Baal, durante o tempo da ocupação dos judeus naquela região. Depois, com a conquista dos gregos do Império Helênico de Alexandre o Grande, a cidade foi renomeada como Panópolis, em homenagem ao deus Pan, que na literatura e na mitologia grega é representada por um fauno, metade bode, metade homem, que fica tocando uma flauta. E depois que os romanos invadiram e conquistaram aquela região, fizeram daquela cidade um centro de adoração ao imperador. O imperador era adorado ali naquela cidade. E Filipe, um dos Herodes, filho de Herodes o Grande, renomeou a cidade como sendo Cesareia,
em homenagem ao César. Era, portanto, uma cidade marcada pela idolatria, pelo paganismo. E Jesus passava por aquela região, então, quando ele faz essa pergunta aos seus discípulos. Jesus quer saber, nos diz o texto, quem o povo diz ser o Filho do Homem. Filho do Homem é a designação favorita de Jesus para si mesmo nos Evangelhos. Ele sempre se refere a ele como Filho do Homem. Filho do Homem é uma expressão que você encontra no livro do profeta Daniel. Numa das visões que o profeta Daniel tem da glória de Deus, ele vê alguém como Filho do Homem se aproximando do ancião de dias e recebe dele todo o poder e toda a glória sobre a terra. Filho do Homem era uma outra designação para o Messias, o Filho de Deus, o Salvador do mundo, esperado pelos judeus. E Jesus sempre usa esse título para si mesmo quando ele se refere ou fala na primeira pessoa. Daí a pergunta dele, ele quer saber, pergunta aos discípulos, vocês que têm tanto contato com o povo, vocês que estão aí no meio do povo, o que é que eles estão dizendo a meu respeito? Quem eles pensam que eu sou? E a resposta deles está no verso 14. Uns dizem que tu és João Batista, outros dizem tu és Elias e outros Jeremias ou alguns dos profetas. João Batista porque muita gente pensava que João Batista havia reencarnado, especialmente o Herodes Filipe. Por quê? Porque ele tinha mandado matar João Batista por conta da denúncia que João tinha feito de que ele estava casado com a irmã do seu irmão, o que era proibido pela lei. Então, quando Jesus apareceu no cenário pregando, depois da morte de João Batista, Herodes, com a consciência culpada, pensava que Jesus era a reencarnação de João Batista. E aquela ideia se espalhou. Então, muitos na multidão achavam que Jesus era João Batista ressuscitado ou reencarnado. Outros diziam, não, ele é Elias. Isso baseado numa profecia que está lá no final do livro de Malaquias, onde Deus disse que mandaria o profeta Elias antes do grande e terrível dia do Senhor. Então muitos achavam que Jesus era Elias, que estava vindo para preparar o reino de Deus. Outros diziam, ele é como Jeremias, ou algum dos profetas. Jeremias é um profeta conhecido do Antigo Testamento. Ele viveu durante o período do cativeiro, tinha uma palavra poderosa, lamentava a destruição do povo de Deus, era um homem piedoso, cheio do Espírito Santo. A mensagem de Jesus, a piedade de Jesus, a sua vida de oração, fez com que muitos pensassem que talvez fosse o profeta Jeremias que Deus tinha mandado de volta para o seu povo, ou qualquer um dos outros profetas. Todas essas opiniões são boas a respeito de Jesus. Ninguém aqui está dizendo, ninguém estava dizendo que ele era um gadareno, ou que ele era alguém endemoniado, ou ninguém está dizendo que era um falso profeta. O povo pensava coisas boas a respeito de Jesus, mas coisas erradas. Você pode ter uma opinião boa a respeito de Jesus e ainda assim não conhecer a verdade a respeito dele. Era o que acontecia com aquela multidão que o seguia. Eles não tinham acesso a quem era de fato Jesus Cristo, embora pensassem muito bem dele e o comparassem àquelas grandes figuras do Antigo Testamento que eram veneradas e reconhecidas por todo o povo de Israel. Então o próximo passo é Jesus perguntar aos seus discípulos. A opinião do povo é uma coisa, agora Jesus queria saber a opinião daqueles que andavam com ele, aqueles que ele havia chamado para estar com ele. Pergunta ele no verso 15, mas vós, em contraste com o povo que não tem a resposta correta, quem vocês dizem quem eu sou? Vocês estão comigo todo esse tempo, quem vocês acham quem eu sou? O que vocês pensam? Falando pelos discípulos, no verso 16, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Essa resposta de Pedro é diferente da resposta da multidão. Porque no caso da resposta da multidão, para eles Jesus era apenas um homem especial. Mas aqui Pedro já tinha percebido de que Jesus era mais do que um homem
destacado, um homem piedoso, um homem especial. Pedro viu em Jesus o Messias. Tu és o Cristo. A palavra Cristo significa ungido, que traduzido que vem de uma palavra hebraica, de onde temos a palavra Messias. Pedro viu na pessoa de Jesus o Messias anunciado pelos profetas e que era a esperança de Israel. E ele acrescenta, o Filho do Deus vivo. Pedro já tinha entendido que o Messias seria não uma pessoa qualquer, um homem qualquer, mas ele seria o Filho do Deus verdadeiro. Ele chama Deus aqui de Deus vivo, em contraste com os deuses mortos e falsos que eram adorados ali em Cesareia de Filipe. Todos aqueles ídolos, todos aqueles deuses eram deuses falsos, mas o Deus de Jesus Cristo era o Deus vivo, o único Deus verdadeiro, Criador dos céus e da terra. E Jesus era o Filho dele, o Messias. O Messias no Antigo Testamento é referido várias vezes como sendo o Filho de Deus. Deus diz assim, dei ao meu filho, ou tu és meu filho. No Salmo é dito, tu és meu filho, eu hoje te gerei. É um salmo messiânico. Pedro então entendeu, ele já tinha percebido àquela altura que o seu mestre era mais do que um profeta, era mais do que João Batista, era mais do que Elias. Ele na verdade era o Messias prometido, ele era o próprio Filho de Deus que estava andando entre eles. A partir daí Jesus faz uma série de declarações a respeito dessa resposta de Pedro que eu queria ver com vocês, todas elas relacionadas com a igreja. A primeira declaração de Jesus é que essa verdade de que ele é um Messias, o Filho do Deus vivo, só pode ser conhecida através de divina revelação. Olha o que ele respondeu para Pedro no verso 17. Então Jesus lhe afirmou, bem-aventurado és, tu és feliz, Simão Bar-Jonas, que quer dizer filho de Jonas, porque não foi carne e sangue que tu revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Pedro, você é feliz, porque esse conhecimento de que eu sou Cristo, Filho do Deus vivo, não pode ser alcançado através do raciocínio humano. O máximo que a humanidade, olhando para mim, pode dizer é que eu sou uma pessoa boa, uma pessoa extraordinária, como um dos profetas, como Elias, como Jeremias, ou como o próprio João Batista. Isso é o máximo que a humanidade pode pensar de mim. Para me reconhecer como o Messias e o Filho de Deus, é necessário uma revelação. É necessário que o Pai que está nos céus revele. Revelar significa tirar o véu, desvendar, esclarecer. O que Jesus está dizendo aqui é que foi Deus que havia revelado a Pedro a verdadeira identidade de Jesus. E somente por revelação divina alguém pode chegar a essa conclusão. E Deus havia revelado isso a Pedro. Por isso Pedro era feliz, bem-aventurado, você é feliz. Por que Jesus diz aqui que Pedro é feliz, bem-aventurado? Porque Deus lhe revelou essa verdade. Porque Deus não revela isso a todos. Deus não revela isso a todos. Multidões hoje existem que ouviram falar de Jesus, tem até uma atitude mística e religiosa para com Jesus, mas nunca chegam ao pleno conhecimento da verdade, de quem ele é de fato. E o que é que a sua vinda representa? Só mediante revelação de Deus. Essa é a primeira revelação que uma pessoa pode receber, porque é somente através dela que ela entra no reino de Deus. Ninguém pode ser salvo, ninguém pode entrar no reino de Deus sem que lhe seja revelado quem é Jesus Cristo de fato, sem que a pessoa compreenda e entenda. Isso não é uma coisa que carne e sangue, ou seja, a humanidade, o homem em si, ele consegue perceber, mas isso é mediante a graça de Deus, que revela quem é o seu Filho aos seus eleitos, que ele amou e escolheu antes da fundação do mundo. Por isso Pedro é bem-aventurado, porque Deus revelou para ele a verdade a respeito de Jesus Cristo. Essa é a primeira declaração. A segunda declaração é que essa verdade revelada por Deus,
é o fundamento da igreja. Está aí no verso 18. Também eu te digo, Jesus continua a falar com Pedro, que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. A frase central, essa é o próprio Pedro, pegando a rima da passagem. Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Entretanto, os intérpretes, bem antes do período medieval e depois da reforma protestante, eles têm um entendimento que, penso eu, está muito mais correto. Jesus não está se referindo a Pedro, mas a verdade, no momento diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, e no outro é repreendido como sendo veículo do diabo para tentar impedir o Messias de ir para a cruz. A gente podia perguntar a Pedro, né? Quem é a pedra, Pedro? Lembra aquele dia que o Senhor falou, tu és Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha igreja? Quem é a pedra? É só você ler o que ele escreve na sua primeira carta, no capítulo 2. Cristo é a pedra. Ele diz várias vezes no capítulo 2 da sua primeira carta, ele é a pedra preciosa, rejeitada pelos edificadores, pedra que serve de tropeço para os incrédulos, mas para nós que cremos, eleita e preciosa. A verdade que Pedro declarou, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, é a pedra sobre a qual Cristo edifica a igreja. É o fundamento da igreja. Essa declaração é sobre ela que Cristo diz que vai edificar a sua igreja. Até aqui nos evangelhos a palavra igreja não tinha sido usada. A palavra igreja, ela é a tradução de uma palavra no hebraico que significa assembleia, e era uma referência à assembleia da nação de Israel. Aquelas assembleias solenes que eram convocadas com o shofar, quando todo o povo se reunia, homens, mulheres e crianças, e Moisés fazia os pronunciamentos ou trazia a palavra de Deus. Aquelas assembleias eram chamadas de kahal, que foi traduzido depois na Septuaginta como eclesia, e que é a palavra que Jesus usa aqui. Ele vai edificar o seu próprio povo. Só que esse povo novo que ele vai edificar será firmado sobre esse reconhecimento que é dado por Deus, de que ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo, coisa que os judeus rejeitavam, coisa que as multidões não percebiam, mas Cristo estaria juntando, reunindo um povo, edificando uma nova humanidade, por assim dizer, baseada nisso, composta de pessoas que, como Pedro, receberam essa revelação, que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. É isso que é a igreja. O que é a igreja? A igreja é a comunhão, a igreja é a comunidade de todos aqueles que professam que Jesus Cristo é o Cristo, o Filho do Deus vivo, e isso mediante revelação de Deus, não por carne e sangue, não por esforço humano ou dedução mental, mas por abertura do coração e da mente, por obra irresistível do poder gracioso do Espírito Santo. É sobre essa pedra que Cristo disse que edificaria a sua igreja. Terceira coisa que ele disse é que essa verdade haveria de manter a igreja para sempre. Veja ainda no verso 18. Ele diz, primeiro, eu te digo que tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A dificuldade aqui é interpretar o que significa portas do inferno. As portas aqui referidas são uma analogia baseada nas portas das cidades. Naquele tempo em que não havia pólvora ainda, as cidades eram protegidas através de grandes portões. E então ao redor haviam muralhas onde ficavam os soldados. O alvo era proteger a igreja, a cidade. Só se podia entrar na cidade pelas portas, entrar ou sair. Então era comum isso. Jerusalém tinha as suas portas, por exemplo. Tinha suas portas, onde se entrava e se saía da cidade. Quando ele fala portas do inferno, inferno pode ser interpretado de duas maneiras. O local do sofrimento eterno dos ímpios, ou pegando a palavra Hades, que é a palavra que aparece no grego, que frequentemente se refere ao local dos mortos, sem dizer bons ou ruins, salvos ou perdidos, simplesmente o estado de morto.
Se for a primeira interpretação, que aqui se refere ao local da condenação, Jesus está dizendo que essa verdade de que ele é o Cristo, Filho do Deus vivo, ela é a base da igreja e que por isso os que professam essa verdade, eles nunca serão condenados. O inferno não vai prevalecer contra eles, porque mediante confissão dessa verdade, crer nessa verdade, eles recebem de Deus o perdão de seus pecados, são redimidos de suas iniquidades, a sua culpa é apagada, por isso as portas do inferno não prevalecerão. Eles não entrarão pelas portas do inferno. Essa pode ser uma interpretação. A outra é, tomando a palavra inferno no sentido de morte, significa que a morte jamais vai prevalecer sobre aqueles que creem e confessam que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo, porque ainda que morram, viverão. A morte não é o fim para eles, mas a morte é a entrada no reino eterno do Senhor e Salvador Jesus Cristo. De um jeito ou de outro, essa é a gloriosa verdade que Jesus ensina a respeito da declaração de Pedro. Aqueles que estão edificados sobre essa verdade, as portas do inferno não prevalecerão contra ele, quer seja a condenação eterna, quer seja a morte como um fim. Alguns acham, embora não há nada no texto que diga isso, que se refere às forças satânicas. Essa interpretação é muito errada, porque ela imagina que o diabo está no inferno, imagina que os demônios estão no inferno. Isso inclusive é muito popular no meio evangélico. Geralmente, às vezes os crentes pensam que o diabo está lá no inferno, vermelhão, com 2 chifres, um tridente, assando os ímpios no inferno e atormentando todo mundo. Quem passou essa visão errada foi Hollywood, com seus filmes, onde sempre que fala do diabo, aparece um diabão vermelho lá no meio do fogo, lá no inferno. Gente, o diabo não está no inferno ainda. Ele está solto e ativo aqui no planeta Terra. Ele será lançado no inferno. E quando ele chegar no inferno, ele não vai ser o rei do inferno para atormentar os ímpios. Ele será atormentado pelos séculos dos séculos. Então, dizer que portas do inferno se referem às forças malignas é forçar um pouco a interpretação, porque pressupõe que o diabo está no inferno e que ele sai pelas portas do inferno com seu exército para destruir a igreja, mas ele não consegue fazer isso. Aqui o sentido é ou condenação ou morte, embora, é claro, em outras passagens da Bíblia, nós sabemos que vocês estão estudando, parece, na escola dominical, exatamente sobre batalha espiritual, é isso mesmo? Onde a gente sabe que existe de fato uma guerra em que os demônios estão contra nós. Então, primeira declaração de Jesus sobre a verdade de Pedro, só através de divina revelação. Segunda declaração, essa revelação é o fundamento da igreja, a igreja é edificada sobre isso. Terceira, é essa verdade que manterá a igreja para sempre, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Em quarto lugar, essa verdade é a verdade que destranca as portas do céu. Verso 19, dar-te-ei, Pedro, as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. A interpretação dessa passagem, mais uma vez, é também polêmica. Os intérpretes católicos entendem que Jesus estava dando a Pedro as chaves do reino do céu. Tanto é que no imaginário católico, Pedro é sempre pintado, ou as imagens de Pedro, com um molho de chaves pendurado no cinto dele. Não é como se ele fosse o guardião do céu, e uma alma, quando morre, chega lá no céu, quer entrar, Pedro vai lá e abre a porta para a pessoa entrar. Mas certamente não era isso que o Senhor Jesus queria dizer aqui. As chaves do reino dos céus é a pregação e a proclamação dessa verdade, porque é através de crer nessa verdade que os homens entram no reino dos céus. Quando Jesus diz a Pedro, eu te dou as chaves do reino do céu, ele está dizendo, eu te encarrego de anunciar essa verdade ao mundo todo, porque ao fazer isso, você está abrindo o reino dos céus para que as pessoas entrem. A prova disso é que no capítulo 18, 2 capítulos depois,
essa promessa que Cristo fez a Pedro, ele faz para toda a igreja. Veja aí, Mateus 18, lê a partir do verso 15. Se teu irmão pecar contra ti, vai arguir entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste teu irmão. Se porém não te ouvir, toma ainda contigo uma ou duas pessoas, para que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas toda palavra se estabeleça. Se não atender, dize-o à igreja. Se recusar ouvir também a igreja, considera como gentio e publicano. Em verdade vos digo, agora Jesus está falando para todos os discípulos, tudo o que ligardes na terra terá sido ligado nos céus, e tudo o que desligardes na terra terá sido desligado nos céus. Volte lá para o capítulo 16, foi exatamente o que Jesus disse a Pedro: te darei as chaves do reino dos céus. Estou lendo o verso 19 do capítulo 16. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Pegando a regra bíblica de que um texto interpreta o outro, então a interpretação correta é que Jesus, mesmo se dirigindo a Pedro, se dirigia a Pedro como representante dos discípulos e, portanto, representante da igreja. Jesus deu à igreja as chaves do reino de Deus, porque é a igreja que primeiro recebe essa verdade, que ele é o Cristo, Filho do Deus vivo, e anuncia essa verdade. A pregação do Evangelho admite pessoas ao reino de Deus e demite pessoas que querem entrar no reino de Deus quando elas não creem, quando elas rejeitam, quando elas, mesmo tendo uma opinião boa sobre Jesus, têm a opinião errada, ou quando elas se revoltam e se rebelam contra a palavra de Deus. Então, esse é o poder das chaves que Deus deu, não a Pedro, mas à igreja. O poder das chaves é o poder de abrir o reino de Deus aos pecadores mediante a pregação do Evangelho, do ensino do Evangelho. Isso liga e desliga, salva e condena. Daí a importância da igreja, eu vou falar sobre isso no final, não é? A importância da igreja é que Deus a colocou nesse mundo como meio pelo qual a salvação é anunciada ao mundo e pelo qual os eleitos são chamados mediante a pregação da palavra de Deus. E por fim, a quinta declaração de Jesus a respeito da resposta de Pedro é que essa verdade é para ser anunciada em todo o mundo. Vejam no verso 20. Então advertiu os discípulos de que a ninguém dissessem ser ele o Cristo. Isso aqui é o que nós chamamos em teologia de o segredo messiânico. Jesus várias vezes impediu não só os seus discípulos, mas pessoas que ele curou e os demônios que sabiam quem ele era. Jesus os impediu de anunciar isso publicamente. Por que Jesus fez isso? Essa não era uma verdade que deveria ser anunciada ao mundo todo? É que a essa altura, a mentalidade judaica, como já ficou claro, não estava, os judeus, onde Jesus estava anunciando o reino de Deus, eles não estavam preparados para receber o Messias. Porque eles pensavam num Messias político, eles queriam um Messias militar, que viesse cavalgando e comandando um exército poderoso que os livrasse do domínio romano. Foi por isso que Judas se decepcionou, porque ele esperava que Jesus fosse esse grande líder que haveria de levar a nação de Israel à liberdade do Império Romano e se tornar a nação mais poderosa da terra. Essa esperança messiânica politizada era comum entre os judeus quando Jesus esteve aqui. Por isso Jesus disse: não digam ainda que eu sou o Cristo, porque eles vão interpretar isso aqui de maneira errada. Vocês esperem a minha morte e a minha ressurreição, que é exatamente o verso seguinte, verso 21. A partir desse tempo, Jesus começou a dizer aos seus discípulos que era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes, dos escribas, ser morto e ressuscitado ao terceiro dia. Israel não estava pronto para isso, nem os discípulos, não é? Tanto é que Pedrinho, nosso amigo aqui, ele já parte para dizer, de jeito nenhum. Por que ele disse isso? Porque na cabeça de Pedro também, o Messias, o Filho de Deus, viria com glória, com poder, com majestade, para arrebentar com os romanos, livrar Israel. Eles não estavam preparados para entender
que cabia ao Messias, o Filho de Deus, primeiro ser rejeitado, sofrer, ser pendurado numa cruz, porque era dessa forma que ele iria efetuar a redenção e a libertação do seu povo. E só então ele voltaria em glória uma segunda vez. Por isso que ele disse: não digam a ninguém que eu sou o Cristo. Mas agora que ele já morreu na cruz, agora que ele já ressuscitou dentre os mortos, agora que ele está sentado à direita de Deus, compete à igreja espalhar essa verdade. Naquele tempo não era ainda a época, mas agora já é, porque ele já padeceu, ele já sofreu, já realizou a nossa redenção. Por isso essa verdade de que ele é o Cristo, Filho do Deus vivo, que pela sua morte na cruz redime pecadores, tem que ser anunciada ao mundo inteiro, tem que ser dita a todos os quadrantes da terra. Eu quero concluir tentando fechar aqui alguns pontos que considero relevantes e importantes para nós. Primeiro, a importância que essa passagem, e não somente ela, mas toda a Bíblia, a importância que as Escrituras dão à verdade. As pessoas tinham boas opiniões a respeito de Jesus, mas todas elas estavam erradas. Pessoas sinceras, mas equivocadas, elas não serão salvas pela sua sinceridade, elas não serão salvas pela sua religiosidade. Elas têm que saber a verdade a respeito de Jesus para poderem ser salvas dos seus pecados e poder entrar no reino dos céus. Senão, elas serão condenadas com justiça pelas suas iniquidades e pagarão seus próprios pecados no inferno eterno, onde sofrerão para todo sempre. Por isso a importância da doutrina, por isso a importância de estudar a Bíblia, por isso a importância da teologia. Cristianismo não é só uma maneira de viver, mas é um conjunto de verdades nas quais você deve crer. Mente e coração, as duas coisas andam juntas. Isso de que a letra mata e o espírito vivifica, que a gente ouve muito por aí, é inclusive uma distorção do texto bíblico. Quando Paulo diz em 2 Coríntios capítulo 3 que a letra mata, ele está se referindo à legislação mosaica do Antigo Testamento. O Espírito vivifica, é a dispensação do Novo Testamento e do Evangelho. Está comparando o Antigo com o Novo. Não está falando de doutrina versus oração, piedade, jejum e plenitude do Espírito Santo. Mas a importância de você conhecer a verdade, estudar a Bíblia, conhecer boa teologia, discernir entre o certo e o errado. E falta muito discernimento hoje no meio do povo evangélico. Eu sempre gosto de citar uma ilustração de um tweet que eu recebi alguns anos atrás de uma mulher dizendo assim: meus 2 pregadores prediletos, Edir Macedo e Augusto Nicodemos. Discernimento zero, né? Zero. E eu acredito que muitos evangélicos, talvez até ouvindo o que eu acabei de dizer, disseram: oxe, não pode não? Não é? Talvez até alguém aqui disse: ué, qual é o problema com essa frase? Não é? O que mostra a falta de discernimento. Discernir a verdade, perceber a verdade. Então esse texto nos fala da importância da verdade. Segundo, ele nos fala da importância da igreja local. Por mais que a igreja tenha defeitos, e ela os tem, por mais que a igreja seja problemática, e ela o é, por mais que líderes possam causar escândalo, e eles causam, ainda assim é o meio pelo qual Deus resolveu estabelecer o seu reino aqui nesse mundo. As igrejas locais, onde aqueles que professam essa verdade, mesmo sendo pecadores imperfeitos, santos no processo de santificação, justos no processo de serem plenamente justos, eles estão juntos, leem a palavra de Deus, oram juntos, se confortam, se edificam e juntos anunciam a palavra de Deus ao mundo. Eu digo isso porque nós vivemos numa época onde o número de desigrejados é assustador. O que é um desigrejado? É uma pessoa que quer Jesus, mas não quer a igreja. É uma pessoa que não acredita em igreja, que acha que todas as igrejas são absolutamente corrompidas, longe da verdade, são instituições humanas. Mas esse texto nos diz que Cristo edificaria
uma igreja. E essa igreja é a igreja onde essa verdade é afirmada. E aqui eu vou para o meu terceiro ponto. As marcas dessa igreja de Cristo, quais são? A verdade a respeito dele, a pregação sobre isso, o uso correto da disciplina pela palavra, a palavra de Deus, o exercício da disciplina abre e fecha o reino de Deus para as pessoas. E mais adiante, no final, Jesus vai dizer para a sua igreja: vocês batizem e celebrem a ceia do Senhor como irmãos que são. Estas são as marcas da verdadeira igreja. As igrejas são mais puras e menos puras, dependendo da fidelidade com a qual elas pregam a palavra a respeito de Cristo, elas celebram o pão e o vinho e o batismo, de acordo com a verdade de Cristo, e usam o poder das chaves para admitir ou demitir pessoas do reino de Deus, baseado na pregação da verdade. A igreja local é isso. O que nós estamos celebrando hoje aqui é 98 anos da existência dessa igreja aqui, que deve ser marcada ou composta por pessoas que foram divinamente reveladas a respeito de quem é Jesus Cristo, e que no fundo do seu coração creem que Ele ressuscitou dos mortos, cuja única esperança está no sacrifício dele na cruz e que vivem na expectativa da sua vinda. É isso que é a igreja. Se você não entende isso, se você não crê nisso, você pode estar até no hall dessa igreja, mas não está no hall da igreja de Cristo. Se você não professa essas coisas de todo o seu coração. Que Deus, por último, isso aqui está escrito aqui, não devia deixar de falar. A vontade de Deus para a igreja é que ela anuncie essa verdade ao mundo. Eu resolvi enfatizar isso porque existe o risco nas nossas igrejas reformadas de nós nos fecharmos em torno de nós mesmos. Nós somos bons de doutrina, bons de teologia, mas durante a semana, quantos vêm orar? Quantos são evangelistas? Quantos testificam de Cristo e falam do Evangelho para outras pessoas? Essa verdade não pode ficar oculta dentro da igreja. Ela tem que ser anunciada. Não naquela época, Jesus disse: não digam ainda que eu sou Cristo, mas agora a hora já chegou. Há 2000 anos que a hora já chegou, em que nós devemos dizer ao mundo: Ele é o Cristo, Ele é o Filho de Deus, Ele é o Salvador do mundo. Que Deus abençoe vocês, que essa igreja seja uma igreja de Cristo, de fato, refletindo as marcas que Jesus aqui falou, cheia do Espírito Santo, disposta a anunciar a todo lugar essa verdade divinamente revelada de que Jesus Cristo de Nazaré é o Filho de Deus. Amém, irmãos? Muito bem, fiquemos em pé, irmãos, vamos orar, em seguida bênção apostólica. Ó Deus, te damos graças, porque o Senhor nos revelou a verdade a respeito de Jesus Cristo. Te damos graças porque podemos crer com toda a sinceridade do nosso coração que Ele morreu pelos nossos pecados, ressuscitou ao terceiro dia e está vivo. Te damos graças porque é sobre essa verdade que a tua igreja se ergue. Te damos graças pelos irmãos que aqui se congregam e que professam essa mesma verdade. Nós oramos pela pureza da igreja, pela sua fidelidade, pelo seu ânimo, pelo seu ardor, pelo seu entusiasmo de anunciar essa verdade ao mundo. Senhor, continua a abençoá-la aqui nesse local e que muitos pecadores aqui cheguem ao conhecimento divino dessa verdade salvadora que nos livra da morte e da condenação eternas. Senhor, recebe a nossa oração em nome de Jesus. E que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão do Espírito Santo, seja com o povo de Deus, a igreja de Deus aqui presente, agora e para sempre. Amém.